querida Zubtech, tudo beleza? Gente, Becker direto aqui de Washington, na frente desta bela loja da Apple. Essa aqui é a Apple Carnegie Library, é uma antiga livraria que se tornou uma loja da Apple, muito bonita por sinal. E estamos aqui com o iPhone 15 Pro Max em mãos, gente. Olha aí, viemos aqui para os Estados Unidos para cobrir para vocês, trazer todas as novidades em primeira mão. E você está vendo esse vídeo sendo filmado também pelo iPhone 15 Pro Max. Olha aí, como é que tá o foco, Jackson, tá bom? Tá bom? Então beleza. Esse aqui é o iPhone 15 Pro Max sendo filmado pelo Jackson, ele também pegou um. Então a gente aproveitou para já fazer esse vídeo de umas primeiras impressões com um teste de câmera. Daí a gente vai testar a nova câmera de 5 vezes zoom, vamos mostrar o ultra-wide para vocês, já vamos fazer um teste rápido aqui e vou falar do novo iPhone 15, tá bom? Esse aqui vai ser meu. Eu fiz um vídeo mostrando todos os novos iPhones lá dentro da loja, que eu deixo aqui na descrição para vocês. Mostramos o Apple Watch Series 9 também, vou gravar o vídeo dele, então fique ligado que eu deixo tudo depois aqui na descrição. O vídeo lá dentro já saiu, você pode ver aqui, ó. E falando já de iPhone, falando de comprar aqui nos Estados Unidos, quem está patrocinando esse vídeo aqui, quem é o nosso parceiro é a Zip4Me, gente. A Zip4Me forneceu esse iPhone aqui pra gente, então eu queria agradecer a parceria. E se você não conhece a Zip4Me, eles são um serviço de redirecionamento de produtos aqui dos Estados Unidos que pode redirecionar para o Brasil ou aqui para dentro dos Estados Unidos ou para onde você quiser, tá? Eles têm vários serviços. A gente fez vídeo já ano passado mostrando lá como é que funciona, então eu deixo o vídeo aqui para vocês e você pode comprar qualquer coisa que você quiser aqui nos Estados Unidos, tá? A Zip4Me te dá um endereço nos Estados Unidos, você compra, manda para esse endereço, pode juntar vários produtos, eles têm vários serviços, você pode pedir para ele conferir se o produto está funcionando, se é o que você quer mesmo. Então assim, eles têm uma seleção de serviços para te ajudar, que daí eles podem também juntar vários produtos numa caixa e direcionar para onde você quiser, seja aqui nos Estados Unidos, seja aonde for. E a Zip4Me fica no estado de Oregon, onde você não paga o Sales Tax, que é o imposto sobre as vendas. Por exemplo, o iPhone 15 Pro Max deu $80, porque eu comprei direto aqui em Washington. Então se eu tivesse mandado para entregar na Zip4Me, não pagaria esse imposto, tá bom? Então vale super a pena. O iPhone, você vai falar, pô, Becker, mas vale a pena eu trazer o iPhone? Você tem que fazer os cálculos. Normalmente, iPhone não está valendo tanto a pena, mas a Zip4Me, gente, é para muito mais do que só iPhone. Aqui na Apple, tá valendo muito a pena o Apple Watch Series 9, por exemplo, Apple Watch Ultra 2, tá? Porque é uma diferença muito grande de preço, além de você ter isenção de imposto. E você pode mandar entregar aqui e redirecionar aqui dentro dos Estados Unidos se você quiser também, mas não é só eletrônico. Você tem perfume, sapato, tênis, roupa, cosmético, muita coisa que é bem mais barata aqui nos Estados Unidos e pagando até o imposto de importação, você ainda assim vai pagar mais barato. E lembrando que a Zip4Me, ela não está enquadrada no remessa conforme, então em relação a isso não vai ter problema nenhum, tá? Você vai poder fazer suas compras e mandar entregar no Brasil. Entre aqui no site, vocês podem ver todas as informações lá, tem o passo a passo, tem calculadora de entrega, tem um monte de coisa. Eu conheço o Frank, que é um dono da empresa, então é uma pessoa que eu recomendo de olhos fechados e deixo tudo aqui na descrição para vocês, tá bom? Bom, galera, dito isso, vamos começar a falar do iPhone 15 Pro Max. Só um detalhe, estamos aqui numa avenida muito barulhenta, mostra aqui, Jackson, pra galera já ver um pouquinho aí o iPhone também filmando, né? Então passa muito carro, a galera gosta de dar uma buzinada aqui. Peço desculpas pelo barulho, mas é pra gente já mostrar o iPhone na vida real. Lembrando que o áudio é de um microfone externo nosso, tá? Não é do iPhone esse áudio. Então vocês estão vendo só a imagem do iPhone 15 Pro Max, depois a gente vai mostrar o zoom e tudo mais pra vocês. Mas, gente, vamos começar falando então do design dessa belezura aqui. Ele não mudou muito quando você olha pra ele. Tem o mesmo design, 3 câmeras na traseira, mas agora conta com uma câmera de 5 vezes de zoom, que realmente está interessante, a gente já fez alguns testes rápidos, eu mostro para vocês, mas ele não mudou muito. Só que ele ficou mais leve, mais fino e com as bordas mais arredondadas aqui na lateral, e as bordas da tela também são menores. Não dá para perceber muito pelo vídeo, mas quando você pega o celular você vê essa bordinha mais arredondada e o peso está consideravelmente mais leve. Dizem em torno que é de 10%, mas parece que é mais quando você pega o aparelho. Então ele ficou um aparelho mais refinado. Eu não diria que é uma grande mudança, mas ele está sim mais refinado e mais leve. Material de titânio, o acabamento dele é um material super resistente e essa aqui é a cor Natural Titanium, se eu não me engano. É tipo como se fosse o titânio natural da Apple, tá? Nós temos aqui o modelo Pro com a tela de 6, deixa eu desbloquear, de 6.7 polegadas, ProMotion 120 Hz, agora com pico de brilho de até 2000 nits para você usar em dia de sol. Tá legal? É uma tela que continua com a mesma qualidade, assim, dificilmente você vai ver uma grande diferença, mas na questão do brilho.
e as bordas diminuíram. Então a gente percebe que a gente tem bordinhas menores aqui, mas você tem que colocar muito um do lado do outro para perceber, tá bom? O que mudou realmente no design dele, além do peso, a espessura, é o novo botão de ação, que é um botão configurável, onde você vai dar a ação que você deseja. Pode ser abrir câmera, pode ser tirar foto, pode ser ligar a lanterna, e aí você define como você quer. No caso aqui, eu já coloquei para ele abrir a câmera. Vou apertar e segurar. Abriu, Jackson? Então já abriu a câmera aqui, vocês estão vendo, eu já configurei para essa função. É um botãozinho que tem uma resposta tátil, então a gente perde aquele botão de você botar ali no silencioso, mas você pode configurar ele para ficar no silencioso se você quiser também, tá bom? Em relação a processamento, nós temos aqui o novo chipset, o Bionic A17. Perdão, gente, não tem Bionic mais. É que agora ele faz parte da linha Pro, então é o A17 Pro, é o primeiro chipset da Apple que tem Pro no nome. Isso significa o quê? Que ele é muito poderoso. Então ele roda, né, mostrou lá no evento da Apple, jogos como Resident Evil, Village, Resident Evil 4, vai ter Assassin's Creed para vir, jogos de console rodando nele. A gente não tem acesso ainda, eu quero testar isso, então a gente vai trazer no canal depois, mas é um celular extremamente poderoso, extremamente rápido, que no uso aqui, quando a gente mexe inicialmente, a gente não vê grandes mudanças, né? É claro que o uso básico, qualquer iPhone que você tem, um iPhone 12 vai atender muito bem, um iPhone 13, um iPhone 11 até, todos são muito fluidos, então você não vê grandes diferenças assim, mas ele é um chipset sim muito poderoso, vai trazer mais economia de bateria, porque esse modelo teve um aumento de bateria também, de acordo com o que falam, em torno de 4.900 mAh, teve um pouquinho de aumento, então ele deve ser um celular mais competente nas suas formas gerais. Agora, uma coisa que mudou, e mudou para melhor, são as câmeras, gente. Temos 3 câmeras aqui? Temos, só que agora a gente tem várias distâncias focais diferentes, 7 de acordo com a época que você pode trabalhar. Eu vou explicar como é que funciona para vocês, mas a gente vai aproveitar que tá filmando e eu quero já fazer um teste para vocês. Então pedir para o Jackson colocar na Ultra Wide. Coloca na Ultra Wide, Jackson, pra galera. Então vocês estão vendo aí a câmera mais aberta, tá? Que é de 12 megapixels e a câmera principal que o Jackson vai colocar agora é a câmera de 48 megapixels, tá bom, gente? Que ela funciona de uma forma diferente para tirar fotos, a gente vai falar para vocês. Agora nós vamos para a câmera de 2 vezes, Jackson. Então o Jackson vai colocar, tô me afastando 2 vezes, tá bom? Vocês estão vendo aí. Agora vamos para a de 5, é a próxima, Jackson? Então eu vou bem para trás, gente, porque a de 5 vezes ela é próxima. Colocou? 5 vezes? Beleza, agora faz o seguinte, Jackson, põe a Ultra Wide pra galera ver. Estão vendo, gente? Olha a distância que eu tô. Agora bota de 5 vezes pra galera ver. 5 vezes. Fechou? Tá bem fechadinho em mim? Então isso traz uma flexibilidade muito grande, tá? Essa câmera de 5 vezes aí que vocês estão vendo, ela não parece ser tão boa na baixa luz para filmar. Mas aqui é um dia nublado, que a gente tem uma luz bem difusa, então vocês já conseguem ter mais uma ideia mais ou menos como que é, beleza? Pode voltar para a principal aí, Jackson, que eu vou me aproximando de você. Então esse é um vídeo meio teste, tá? Em tempo real mesmo, para vocês sentirem um pouco dela. Agora, já que nós estamos falando de câmera, deixa eu mostrar para vocês a câmera dele na parte de fotos, olha só. Então olha só, galera, nós temos aqui a câmera Ultra Wide, tá ok? Depois, quando a gente coloca a câmera de uma vez de zoom, ou a câmera principal de 48 megapixels, ela tá aqui, ó, uma vez. Se eu clicar de novo, ela vai mudar para 28 milímetros, ó, 1.2 vezes. E depois, se eu clicar de novo, 35 milímetros, que seria 1.5. E depois ela volta para 24 milímetros, que é uma vez normal. Então você tem 3 distâncias focais dentro dessa mesma, só que é uma distância focal que ela faz o crop, né, do sensor principal, ela aproxima o sensor principal. Depois a gente vai ter 2 vezes de zoom, e a gente, por último, vai chegar em 5 vezes de zoom. Olha só, como esse zoom aqui já é bem mais para frente em relação a onde a gente está, ó. Só que detalhe, não acabou. Se você quiser ter o zoom digital, você pode aproximar. Ó, vou aproximar 10 vezes, vou tirar uma fotinha aqui para vocês verem. E vou aproximar mais para 25 vezes, olha só. 25 vezes. E olha onde a gente está. E olha onde a gente vai. Ela busca bem. E tem um nível de detalhe bem razoável. A gente vai mostrar algumas fotos aí para vocês, mas dá para ler perfeitamente aqui, ó, Mount Vernon, Historic District. Então, tudo belezinha, aparece funcionar muito bem.
Então deu para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, de como está funcionando essa câmera. Esse é um vídeo bem primeiras impressões mesmo, a gente fez um hands-on lá dentro, isso aqui é um primeiras impressões, depois eu vou trazer um review porque a gente precisa usar o celular, mas aparentemente isso vai ser, essas novas câmeras vai ser uma bela adição para a Apple, porque realmente traz uma flexibilidade muito grande para quem gosta de foto. 5 vezes de zoom você só vai encontrar no 15 Pro Max. No 15 Pro normal tem 3 vezes de zoom só, tá? Então você perde esse, digamos, esse plus a mais, como dizem aqui nessa câmera, que não faz tanta diferença para quem não gosta de tirar fotos muito fechadas, mas para quem gosta desse zoom é legal, gente. Boa condição de luz, tá saindo bem inicialmente. O que eu percebi nas fotos que eu tirei aqui? Eu gostei, parece estar boa, mas eu não senti uma diferença tão grande em relação ao 14 Pro Max, por exemplo, tá? Eu senti que a gente tem mais flexibilidade e que a gente tem um acerto melhor, digamos, desses detalhezinhos que a Apple pôs no software por enquanto. Essa câmera, ela grava também agora como se fosse uma gravação 3D, que é basicamente uma gravação com 2 câmeras ao mesmo tempo, que você vai ter tipo uma visão 3D mesmo, uma gravação 3D, onde você vai poder usar no Apple Vision Pro, que é o óculos da Apple, para você ter uma sensação de que você está no local. Então ela já vai ter isso aqui, ela já tem isso disponível, tá? Para você. Então são coisas que são muito específicas, mas tem, né? Ela filma em 4K 60, filma no formato no Apple Pro RAW, que é digamos, o arquivo bruto, que você tem muita informação. Ela também filma em S-Log agora, que para quem mexe com isso é basicamente como se fosse uma filmagem com uma cor bem lavada para você poder configurar depois as cores melhor. Então é um celular, gente, que realmente tem novidades para a linha assim, de criatividade, para quem gosta desse tipo de função. Ah, Becker, eu tenho um iPhone 14 Pro Max, eu preciso mudar? Vai fazer diferença? Na minha opinião, aparentemente, olhando aqui, não tanto. A não ser que você precise dessas pequenas melhorias, tá bom? Um detalhe que é a câmera frontal, que eu esqueci de falar para vocês, nós temos uma câmera de 12 megapixels, o Jackson aí dando um sorrisinho para vocês. Teve melhoras também no HDR, tá? Tanto a câmera frontal como a traseira. E uma das coisas que nós temos aqui que é interessante é o modo de você tirar uma foto sem precisar estar no modo retrato, e aí essa foto você transforma no modo retrato depois como você quiser. Vou mostrar para vocês funcionando agora. Então olha só, gente, vou virar a câmera para mim, pro Jackson aí, ó. Vou tirar uma foto aqui do Jackson, tá, ó. Aí, beleza. Vocês viram que eu não selecionei nada, tá? Nenhum modo de profundidade de campo, né? Nenhum modo retrato, nada. Só que quando eu entro aqui, eu posso vir aqui no cantinho e selecionar o retrato, tá desativado, mas eu posso selecionar o retrato e ele automaticamente vai colocar essa moda no fotorretrato. Então eu posso selecionar até onde eu quero o foco. Ela colocou, mas se eu vir aqui em editar, eu posso mudar a profundidade, né? O quanto embaçado vai estar lá o fundinho. E também colocar o foco aqui, ó. Eu quero foco no iPhone, não no Jackson. Ou eu quero o foco lá atrás nas nuvens. Ou eu quero foco no Jackson. E eu já tirei a foto sem precisar selecionar. Então toda a foto sai no modo retrato, a gente poderia dizer assim. Olha só que legal. Então essa foto eu poderia depois mudar ela, vou dar um OK e pronto, ela fica uma foto como se eu tivesse dado foco aqui, tá? Então, meus queridos e queridas, essas são algumas das novidades, né, as principais mudanças que a gente pode trazer para vocês, mas é claro que depois eu vou trazer um vídeo mais completo, a gente pode trazer um teste de câmera mesmo, mais raiz, a gente vai fazer isso. Vou trazer vídeo do Apple Watch 9, Series 9 para vocês, que eu peguei, esse aqui é o Series 7 ainda que eu tô usando, tá? Mas é um celular que parece sim, como tudo da Apple, promissor. Não tem grandes revoluções, mas tem mudanças que fazem sentido e que tornam um produto que já era bom melhor ainda. Então é isso aí, não esqueçam de passar lá no site da Zip4Me, vai lá, faz seu cadastro, mas Becker, não vou importar nada agora, não tem problema. Faz seu cadastro porque é de graça, você não paga nada, você já vai ter seu endereço e se você precisar, você vai lá e faz. Compra um produtinho mais barato, faz um teste, tira as dúvidas, segue a galera lá no Instagram também, a Zip4Me tem um Instagram que eles sempre postam vídeos, explicações, e no site tem várias explicações, tem tutoriais lá para você aprender e tirar suas dúvidas, e eles têm uma equipe também que atende em português, tá? São brasileiros que estão lá para te atender, beleza? Gente, é isso aí, obrigado por acompanhar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fico aqui, vou fazer mais testes, depois a gente traz as novidades para vocês. Esse curtiu, like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos em breve. Valeu e tchau, tchau.